dirigida para Quebra-Frascos, Granja Guarani e Fonte Santa na época, né? A própria Ensibra fez um projeto para isso, que foi projeto esse, que eu não quero entrar em polêmica agora, mas que foi refutado pelo próprio comitê, que essa verba veio do FECAM, depois do Fundri, né? E o projeto não atendeu a demanda principal, que era justamente atender as comunidades situadas no alto, né, nessas regiões onde existem mananciais, né? Então eu pergunto, esse projeto foi feito inclusive sem a mínima participação popular, entendeu? E refutado depois pelo comitê. Então, para não criar polêmica, o projeto está inclusive sendo discutido pelo Ministério Público Estadual, que me parece até que já foi para investigação criminal, né? A doutora Anaísa está aí, pode até esclarecer melhor isso, né? Então eu pergunto se dessa vez realmente a população vai ser ouvida, né? E não passado como trator, como foi da outra vez do projeto esse, como você mesmo falou, que tudo cabe no papel, e tudo coube no papel esse que está abandonado e que nós não temos. Os 800 mil reais foram para o caramba, desceram ralo abaixo, né? Então eu quero saber disso, se essas coisas, se o povo vai ser considerado nas suas reivindicações dessa possibilidade de tratamento alternativo, né, do esgoto, para não se fazer uma grande obra, esperar cavucar a cidade toda, fazer elevatórios, essas coisas todas, mas se essa demanda de pequenas estações de tratamento de esgoto, que podem ser de rápida execução, baixo custo, envolvimento da mão de obra dos moradores locais, quer dizer, gerando renda, qualificando esse pessoal todo, se essas reivindicações, essas colocações vão ser levadas realmente em conta. Obrigado. Próximo senhor. A gente vai fazer cada 3 perguntas. Francisco, Associação de Moradores, Não ouvi o nome do senhor. Francisco, Associação de Moradores e Produtores Rurais Sebastiano. A senhora que comentou um tempo atrás aqui, nós estamos lá no interior, a gente lá na área rural, e a maioria das residências lá, as pessoas usam água de nascente, entendeu? Então, esse custo de você ter que botar água da SEDAI lá, eu acho que seria muito mais fácil. Eu conheço o interior há 40, 50 anos, entendeu? O pessoal vive com a água de nascente até hoje. Então, não é mais fácil você chegar e evitar esse custo de você botar água para essas regiões que é difícil acesso, e você analisar essas águas de nascente, é muito mais fácil, entendeu? Do que você chegar lá e levar água para Leopoldo, Sebastiano, Rio Preto, entendeu? Ter condições de analisar as águas das nascentes, porque eu nunca vi ninguém ficar sem água lá, entendeu? Acho que eu, por exemplo, eu morei 10 anos em Sebastiano, entre a água da SEDAI e a água dos nascentes, eu fiz água da SEDAI, porque eu sei que a nascente lá eu uso. Tem que ter uma análise. Eu acho que a gente tem que procurar fazer esse trabalho. Obrigado. Oi, David de novo da Granja Guarani. Eu também sou membro do Comitê de Bacias da Piabã. Uma informação só antes de umas perguntas. A gente foi informado que existe uma lei, não sei se é federal, estadual, obrigando o comitê a gastar, se eu lembro, foi 72% do dinheiro que vem das empresas usuárias de água. Por exemplo, CEDER em Petrópolis, como chama, Águas do Imperador em Petrópolis, essas várias empresas. 72% do dinheiro que entra dessas empresas tem que ser obrigatoriamente gasto em projetos de saneamento. Então, essa é uma das possíveis fontes de financiamento para os projetos que saiam como resultado desse plano, né? Só uma informação. Eu não lembro o número da lei, o ano ou nada, mas depois a gente pode procurar isso. De perguntas, eu gostaria de perguntar quando é que iniciou e quando é que vai terminar, em termos de datas mesmo, esse processo. Você mostrou, primeiro 30 dias tem etapa tal, 60 dias tem etapa tal, mas as datas de início e termino.
Eu ia perguntar sobre um endereço para acessar os dados, mas está aqui na tela. É possível a gente também mandar informação para esses e-mails também. E num dos últimos slides, que você estava mostrando os vários níveis de participação, mostrou o grupo do consórcio, o grupo da prefeitura, um grupo municipal, que eu não entendi claramente qual foi esse grupo, se podia explicar depois. Desculpa, foi uma série de perguntas. A primeira questão é dos EVAs. E aí, Zé Vaz, eu pedi também a gentileza, assim como o David colocou, esse diagnóstico da GV que você falou que foi elaborado, obviamente, aparentemente parece ser recente, também, se você puder nos repassar, porque isso também vai subsidiar. Diagnóstico da Fundação. Exatamente, porque esses dados eles são fundamentais, né, que a gente possa. Então, se você tiver o e-mail de cada um impresso, depois a Andrea vai te procurar, aí você puder nos passar. O que nós somos contratados dentro desse objeto tem dois aspectos. Primeiro dentro do termo de referência, há vários momentos de que a população ainda tem que ser ouvida, ela tem que ser colocada. Então, é o primeiro ponto. Então, há uma obrigação contratual. Sem isso, né, nós temos aqui os fiscais da SEA, obviamente, as empresas que fazem consórcio não receberão. Então, queira ou não queira, faz parte. O segundo problema, a segunda questão que se coloca é uma obrigação legal. A gente vai ter que fazer isso sem isso. Como é que se diz? A gente não vai poder finalizar o plano. E o terceiro ponto, quem aprova o plano não somos nós. Né? Não é a Paralela, nem a Incitra. Quem vai aprovar o plano é a população, quem vai aprovar o plano final é a Câmara Municipal de Vereadores. Então, ou seja, a decisão final não nos compete. Né? O que nós fomos contratados é apoiar o município na elaboração do plano de saneamento básico. E, obviamente, ninguém vai chegar a colocar a goela abaixo, né, na população dos vereadores. Vocês têm que aprovar esse plano, etc. Quer dizer, não é a decisão do nosso plano, é do município. O plano não é da SEA, não é do Estado, não é das empresas, não é dos engenheiros que estão aqui. O plano é do município. Então, é uma decisão de vocês. Né? Obviamente, nós temos que respeitar as instâncias que estão sendo postas, né, desde o município, né, dentro da prefeitura, né, vai ter audiência, vão ter as consultas, isso aí vai ser colocado. Agora, de fato, nós precisamos dessas informações, né, assim como o David está se posicionando, se você puder também nos posicionar, essa é uma questão. A outra, o Ministério Público tem um inquérito civil exatamente para acompanhar a elaboração do plano e ver o que vai ser feito. Os tratamentos alternativos, ou para comunidades de baixa renda, ou para comunidades isoladas, tanto para água, e respondendo o colega lá de Sebastião, tanto para abastecimento de água como para tratamento de esgoto, ela também é um pedido nosso, né, eu estou acompanhando exatamente isso, para que haja uma solução. Quando se fala em tratamento de esgoto, não se pensa somente em megas estruturas, até porque Teresópolis, pelo próprio relevo, é complicado. Na realidade, as nossas soluções elas terão que ser um pouco mais inteligentes. Né? Obviamente que é muito mais fácil você tratar uma comunidade de 600 pessoas de baixa renda com um biosistema, com uma zona de raízes, né, uma filtragem complementar, do que você coletar aquilo ali e botar numa estação. Mas se essa comunidade, por exemplo, tiver no alto de uma comunidade mais baixa, talvez uma estaçãozinha ali seja viável. Então, isso vai ter que ser feito nos projetos. O plano, ele tem que, no abstrato, no geral, prever esta possibilidade. Agora, o que vai ser definido no projeto, não no plano. Tá? Mas eu estou também de olho nisso e eu acho que essas sugestões devem ser encaminhadas lá para o e-mail deles, para que eles tenham isso aí avante, ok? A outra questão que o Francisco colocou é em relação às pequenas comunidades. As soluções adequadas não significam que onde tiver uma casa vai passar uma rede de abastecimento de água ou uma rede de coletor de esgoto. Então, há possibilidades, são previstas soluções individuais. Nós não iremos, porque ele não foi objeto, não é objeto do plano, por exemplo, deu a impressão de, tipo assim, a gente vai fazer coleta de água e analisar se aquelas águas de Minas, elas têm potabilidade ou não, isso não será feito, né? Porque não foi objeto. Obviamente não é objeto também do plano.
Tá? E se caso o município, por meio da vigilância sanitária municipal, tenha esses laudos e nos possa fornecer para que a gente possa fazer um mapeamento dessa qualidade de água, assim como nós estamos obtendo os laudos de qualidade de água, da água distribuída, da água tratada da SEDAI, também seria, né, de grande valor para que a gente pudesse analisar essa água. E o terceiro aspecto, do ponto de vista que o David colocou, das fontes de financiamento, e ele citou novamente os percentuais que são de natureza obrigatória, vejam que as decisões do comitê serão muito mais fáceis agora, porque ele não vai decidir em cima somente do plano de Teresópolis, ele vai decidir em cima de um planejamento regional. Né? Quer dizer, então a gente tem que ver a bacia como um todo. Então a decisão não vai ser de Sumidouro, né, de Sapucaia, de Carmo, de Teresópolis, não. A decisão vai ser, pode ser até em Carmo, mas dentro de um contexto de avaliação de investimentos do plano regional. Então essa é a questão. A previsão nossa é de encerramento agosto, setembro, só que há um pequeno detalhe que obviamente não nos interessa, muito pelo contrário, nos interessa, né, dar celeridade, respeitar a qualidade, né, dos trabalhos, mas nós temos um fator limitante, se chama informação. Nós dependemos também das informações que são dadas pela SEDAI, das informações que são dadas pelo município. Quanto maior a quantidade, né, e a qualidade dessas informações, mais facilmente a gente tem condição de traduzir isso, né, como diz a doutora Ananias, de formatar esse plano de saneamento básico. Então, infelizmente, o fator limitante é informação. Né, na teoria econômica eu falo, o setor de saneamento é um setor assimétrico. Né? O prestador tem tudo e nós não temos nada do ponto de vista da informação. Então, realmente, há dificuldades de informação. Né? Um setor lento, mas a gente está conseguindo, né, tentando, né, conversando com os atores, né, essas informações, e obviamente com a parceria da SEA, né, no sentido de cada vez mais facilitar o trâmite dessa informação. E foi colocado, é uma questão que está sendo colocada pela Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, que é obrigatório o controle social. Então, quando o município ele for aprovar, por intermédio do Poder Legislativo, uma lei que aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico, nessa mesma lei, a gente vai ter que estabelecer um grupo de controle social, que é o grupo municipal, que ele vai fazer o controle social sobre os serviços de saneamento básico, que também é condição para acesso aos recursos. Tá? Então, o que é que se tem recomendado? Há duas recomendações, e aí vamos citar exemplos diferentes. Por exemplo, no município de São Gonçalo já existia um conselho municipal, né, que era o CONCUR, que era responsável pelas políticas urbanas, que lá na própria lei já dizia que haveria uma atribuição para o controle social do serviço de saneamento básico. Então, o que vai acontecer em São Gonçalo ao final do plano? Apenas umas pequenas adequações, né, para que o CONCUR assuma. Ou ele pode ser delegado ao CONDEMA e o CONDEMA já iniciar a participação desse processo. Né? É uma questão de decisão do município. Porque a pior decisão, e aí obviamente é uma opinião, é que nós criamos um novo conselho. Né? Não é por falta de conselho que as coisas não andam. Nós já temos muitos conselhos, já temos um conselho de meio ambiente que pode receber essa atribuição e obviamente deve ter um conselho de políticas públicas. Então, são esses conselhos que são indicados. Agora a decisão não compete a nós, apenas recomendar para que esse conselho assuma as funções de controle social do setor. Tínhamos uma fila aqui. Tínhamos sobre o grupo municipal que ainda não foi. Que vai ser esse grupo que vai assumir, que ainda não foi constituído, se vai ser o convênio ou se vai ser outro grupo. Tá? Desculpa, outro. Por favor. Luiz Pena Franca, sou representante da Associação do Patrimônio Natural do Estado do Rio de Janeiro, integro aí o Conselho de Meio Ambiente, a Estado 21. Eu queria pedir um esclarecimento sobre o componente de drenagem no Plano Municipal de Saneamento de Teresópolis. A questão da drenagem aqui em Teresópolis é hipercrítica e é o que vem causando a maior parte dos problemas de inundação, deslizamento, etc. Então, a minha pergunta é pedir um esclarecimento sobre o que realmente vai ser levantado em matéria de diagnóstico do problema de drenagem no município. Vão ser levantados todos os pontos críticos? Vai ser atribuído algum nível de criticidade, onde é mais crítico, onde é menos? Porque a gente sabe que existem muitos pontos críticos, muitos pontos quase críticos, outros quase críticos. Então, eu gostaria de ter um esclarecimento, porque se falou muito de água, de esgoto, a gente tem mais conhecimento de água, mas a drenagem é muito importante para a gente.
sou Gislaine, eu represento a Associação de Moradores Campineiros, e nós sabemos que o Estado, junto com o município, está elaborando um deslocamento da população que sofreu com as enchentes. Como é que vocês vão coordenar instalar esgoto num local em que as pessoas depois vão morar em outros locais que provavelmente não vão ter saneamento por não estar no plano? Elas vão ser deslocadas, algumas para construções que o Estado vai fazer, e outras vão ter que se virar, pegar um lugar social e simplesmente se virar. Provavelmente para lugares que não estão na área do plano. Então, eu estou dando uma sugestão que vocês coordenem, não só com a lei da bacia hidrográfica, mas também com essa movimentação que está havendo na região serrana. Meu nome é Sérgio Bowman, eu sou arquiteto e urbanista. Eu moro aqui no Vale de Aguilhões. Eu estou preocupadíssimo com a verticalização desse bairro e com as consequências que isso vai trazer a curtíssimo prazo. Eu queria saber se o esgotamento sanitário não poderia superar essa fase do plano e partir já para a concretização das obras imediatamente. A primeira questão em relação ao Luiz, que obviamente a Luiz é Gislaine, que tem a ver com a questão da drenagem. O que nós vamos fazer é fazer um levantamento de todas as áreas críticas, né? Levantar os dados, área, pontos de ocorrência, onde houve, aí há todo um registro em termos de defesa civil nacional, defesa civil local, de tudo que aconteceu ao longo dos últimos anos, levantando esses mapas, para que depois nós possamos fazer uma hierarquização do que é que vai ser proposto em termos de programas, projetos, ações para áreas de drenagem. Então, nesse momento, o que vai ser elaborado, e é uma fase que nós estamos também iniciando agora, é o levantamento de todos os dados, todas as ocorrências que tiveram aqui no município de Teresópolis, um mapeamento de todas as áreas, inclusive do ponto de vista onde é mais crítico, onde não é mais crítico. Então, é isso. Nesse momento, a gente está nessa fase de diagnóstico, para que no prognóstico a gente possa traçar alternativas. Da mesma forma que a Gislaine colocou, em relação a essas comunidades. Então, a gente precisa saber também dessa informação, aonde essas comunidades, a prefeitura precisa nos passar isso, a equipe vai atrás da prefeitura, porque obviamente você não vai estabelecer projetos de médio e de longo prazo, quiçá de curto prazo, para aquela área onde posteriormente vai haver a remoção daquelas famílias. Então, nesse momento, a gente está na fase de levantamento de dados. Tá? Em relação à verticalização, e também até o Ribamar está colocando que já há um plano de risco pronto para Teresópolis, que essas informações também subsidiarão o Plano Municipal de Saneamento Básico. Em relação à verticalização, que foi posto aqui pelo Sérgio, e aí ele fez uma pergunta: a gente já pode iniciar a obra? Claro, o plano ele não impede que você inicie a obra, desde que você tenha um recurso para isso. De repente você já tem um recurso já contratado do ano passado, já há um projeto, e aí obviamente a obra ela pode ser iniciada. O que nós estamos dizendo é o seguinte: a partir desse ano, se é coisa nova, não pode ser até iniciada com recurso do município, mas não com recurso da União. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte: o plano é um limitador do acesso ao recurso. A ideia, no caso específico, é que essas áreas verticalizadas, nós teremos que levantar a demanda populacional para que nós possamos prognosticar quais os serviços de esgotamento sanitário que serão planejados para o município. Bom dia, meu nome é Marco Antônio Salopão, eu sou funcionário do governo do Estado. Eu gostaria de saber, num evento com essa importância, que bom que estão organizando um plano municipal de saneamento básico. Mas todos nós sabemos que o principal órgão responsável pelo saneamento básico, ele não é municipal e sim estadual, que é a SEDAI.
Eu gostaria de saber por que não tem uma autoridade da SEDAI que tenha composto a mesa ou tenha sido convocado para representar aqui também. Eu sou Isabel, eu sou da Agenda 21. E o que me preocupa nisso tudo é que, por exemplo, o interior está sendo invadido por condomínios. E é uma imposição de cima para baixo, que na minha área tem um que é um condomínio de luxo, ele simplesmente fez toda a coleta dele de esgoto e colocou do lado da rua. Se algum dia houver problema, quem mora para cima desse condomínio não vai passar. Porque vai ser impossível, o esgoto vai estar todo dentro da rua. Então, a gente não está vendo nenhuma fiscalização nesse sentido, onde cada um faz o que quer nessas novas construções. Isso me preocupa, porque vai estar dentro da rua, perto tem um córrego, isso vai para dentro do rio de novo. E a gente já tem um pouquinho de contaminação ali, para não ser demais. Mais uma pergunta para fechar o ciclo. Depois tem a senhora, Oi, bom dia. Marcos Machado, sou coordenador de Educação Ambiental do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Seguindo um pouco a linha aí da Isabel, eu queria saber se vocês trabalham e como trabalham com projeções de crescimento e verticalização da cidade. Eu não entendi a última resposta. Eu faço essa pergunta porque nós somos uma cidade extremamente competente para ofertar imóveis de luxo, imóveis de classe média e classe alta, mas somos uma cidade profundamente incompetente para oferecer habitação de interesse social. Então a gente está vendo que a nossa cidade, e essa é uma discussão de fundo para esse plano, a nossa cidade está seguindo um modelo de crescimento que está atendendo a certos setores, mas eu vejo que não atende aos anseios coletivos da grande maioria da população. Então, quando eu pergunto sobre projeções de crescimento, eu quero saber se vocês vão trabalhar e com quais projeções. Porque se a gente for trabalhar com projeções de crescimento vertical, como está acontecendo aqui no Agriões, por exemplo, né? Que vem tendo até investimentos públicos para trocar encanamentos, né? Nosso dinheiro está sendo utilizado no crescimento dos Agriões, por exemplo, ou sendo utilizado para construir redes aí, eu não sei se tem, para condomínios de alto luxo. Então, para onde a gente vai ter essa discussão de fundo? Que cidade nós queremos, para onde vamos crescer, como vamos crescer. Eu quero saber se isso vai estar contemplado no estudo para o plano. E uma segunda pergunta, que eu acho que tem um pouco a ver com isso, eu quero saber como a população vai poder participar. Você já comentou sobre formas de baixar documentos, como vocês vão acolher as críticas a esses documentos, como vocês vão acolher o posicionamento dos cidadãos com relação ao que for produzido. Essa audiência pública aqui é muitíssimo bem-vinda, mas ela está longe de ser o suficiente para o acompanhamento da elaboração desse plano e, repetindo, acompanhamento esse que se insere num contexto de acompanhamento de qual cidade nós queremos, num contexto numa discussão de que projeto de cidade nós temos. Antes de dar continuidade, eu peço a gentileza, vocês preenchem, nos deixem os questionários. Enquanto a gente vai discutindo, vai conversando, vocês façam o preenchimento, não levem para casa, deixem as respostas, porque obviamente já é o início dos subsídios, né, que a gente está coletando. Por favor, as canetas, quem não tiver, levanta o braço, as meninas entregam nos questionários. Também se tiver alguma dúvida, levanta, tá? A primeira pergunta do Marco Antônio é acerca da SEDAI. A SEDAI foi convidada formalmente
ela não mandou nenhum representante oficial, é somente o que eu tenho a dizer. Não posso responder por instituição. O segundo ponto que a Isabel havia colocado acerca dos condomínios, há uma questão na lei, isso é um entendimento que nós temos, e a lei é muito clara, de que nós estamos lidando com serviços públicos de saneamento básico. Condomínios fechados não são serviços públicos. Tá? E aí a lei ela separa muito bem o que é que vai e o que é que não vai, dentro do meu entendimento. Posso até estar errado, e aí eu vou até reler novamente essas questões. O que nós podemos também, e aí pode ser alguma proposição dentro do plano de saneamento básico, é que, ao final, se o município não dispõe de instrumentos legais para que ele possa fazer, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, a fiscalização desses empreendimentos privados, para que nós possamos estabelecer um plano, uma meta, a mudança na legislação, para que o município possa se instrumentalizar legalmente e poder acionar, multar, fiscalizar. O que eu acredito que já deva ter. Tá? Que agora que a gente está começando a levantar também, né, os dados da base legal do município. Né? O município tem uma legislação bastante ampla. Eu não me lembro, a gente está começando a ver agora também essa questão institucional. Então a gente vai entrar do ponto de vista de programa, o município terá um programa institucional que prevê a mudança de várias das leis que estão postas. Tá? Várias leis que não estão em sintonia com a lei de diretrizes nacionais. Em relação à questão do crescimento populacional, que nós não vamos discutir, não é um plano de desenvolvimento urbano, não é um plano de urbanização, isso nós não vamos discutir, nós vamos fazer um plano de saneamento básico, vamos utilizar as informações do município acerca de tendências de crescimento, métodos tradicionais de crescimento, por zonas de saturação, métodos de crescimento que inclusive são disponibilizados pelo IBGE, dessa forma que vai ser colocado, e aí serem levantadas essas demandas. Tá? O que nós podemos, e aí sim, eu ficaria muito feliz, Marcos, é que se realmente nós tivéssemos esses e-mails encaminhados, essas perguntas, e aí eu assumo aqui um compromisso, né, tanto pela Sandra, pelo Ribamar, que são os coordenadores do projeto, é que todas essas perguntas elas serão respondidas. Tá? Então você vai ter, assim como deve haver ao final uma audiência pública, um relatório da audiência, e aí a contribuição, por que foi atendido, por que não foi atendido, e aí se não foi, obviamente a gente vai ter outros momentos públicos, e aí a gente vai discutir publicamente, né, o não atendido, o que foi atendido, por que não foi, e aí, obviamente, novamente volta ao final, o plano não é dessas empresas, o plano não é da SEA, não é do governo do Estado, não é da cidade, o plano é do município. Claro, por favor. Doutora Nessa, a todo momento, se a senhora puder ficar... Sabe o que eu acho que tem alguma informação necessária para complementar? Com relação ao que a colega colocou aí do condomínio de luxo, aí que está com esgoto no meio da rua, por favor, encaminha a notícia para mim. Pode fazer a representação para mim, que eu vou fiscalizar e ver se está realmente de acordo, se houve alguma incongruência. Isso não é função deles, a fiscalização é a função minha. Então pode mandar para mim, pode mandar também para a Secretaria de Planejamento do município, ver a ouvidoria, ouvir direto do planejamento, pode mandar para mim que eu investigo todo mundo, não tem problema nenhum, a mais, um a menos, dos 2.000 que eu tenho lá tramitando, não vai fazer muita diferença. Com relação a... Cadê? Carlos, né? Cadê? Sim. Com relação ao que você falou do projeto da cidade. O plano diretor, isso é tratamento do plano diretor, não do plano municipal de saneamento. O plano diretor, por força da lei municipal que eu criou, ele entrou em outubro do ano passado, nos seus últimos 5 anos de vigência, porque o plano diretor tem 10 anos. Pela lei municipal, nos últimos 5 anos, o município é obrigado a criar uma comissão de revisão do plano que vai ocorrer daqui a 5 anos, daqui a 4 anos e meio. Essa comissão já está montada e as discussões elas estão ocorrendo no Conselho Municipal de Urbanismo, que não está conseguindo funcionar por falta de quórum, porque a sociedade não está participando. Por favor, participe, traga as suas discussões. E outra coisa, até respondendo aqui a colega que é a Gislaine, que deve para Paineiras, o que eu expliquei foi o seguinte: o DRM, depois do problema da catástrofe de 2011, ele fez um levantamento e um plano de remanescente de áreas de risco para as áreas que foram atingidas nas catástrofes, não só a de 2011, mas a de 2012, e nos eventos isolados que tivemos em 2013. Agora, a partir de outubro do ano passado, eu solicitei o DRM, que é o Departamento de Recursos Minerais responsável pelo Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro,
a avaliação das áreas que possivelmente apresentam um esboço de segurança para eventual expansão municipal. Então, esse agora é um trabalho complementar. Nós já temos cadastrados o plano, o projeto de área de risco, as áreas que não podem ter ocupação urbana nenhuma, e nós já estamos agora avaliando as áreas onde é possível expandir o município exatamente para integrar a revisão do plano. E a Cláudia aqui, a Cláudia Vilhena aqui está, porque faz parte desse grupo de revisão, ela já está também pedindo aqui ao município, acho que está até licitando, né, o geológico municipal. Nós precisamos ter isso para a revisão do plano. Agora, é importante a participação social. Então, participe dos conselhos. É o nosso fórum de debate. É o lugar onde a sociedade tem que se fazer ouvir. Então, vamos tentar fechar dentro dos objetivos. O objetivo aqui desse plano é saneamento básico. O plano diretor é que vai tratar da questão da cidade. Para a gente também não deixar a coisa muito abstrata. Eu costumo dizer que quando você mergulha numa piscina, não adianta você ficar espalhando água, né? Você tem que chegar do outro lado, então vai lá, foca, dirige para você atingir o objetivo, ok? Doutora Anaí, por favor, só para retificar, eu acho que a senhora falou conceito de urbanismo, é conceito da cidade. É o conceito da cidade, é o conselho que trata das questões urbanísticas, né? Então, o Conselho Municipal da cidade. Verifique aqui, o Zé Vaz faz parte também, né, Zé? Vê com ele aí, vê com o pessoal aqui da Secretaria de Planejamento, quando é que estão ocorrendo as reuniões, e participem. Tem também o CONDEMA, que é o Conselho Municipal do Ambiente. Participem, por favor, nós precisamos da sociedade participando. Os conselhos foram criados pela Constituição de 88 e é por causa dos conselhos que a Constituição foi chamada de Constituição Cidadã, porque ela deu voz ao cidadão. Agora, se o cidadão não participa, né, a gente fica realmente com o espaço vazio. E quando nós não assumimos o espaço, qualquer um assume. Na realidade, eu acho que nós poderíamos ver isso aqui com a prefeitura, né? O pessoal aí da informática, da informação da prefeitura, para poder divulgar um pouco mais. Mas existem as reuniões, todo mês elas ocorrem, né? Tem um dia, certinho. Últimas quintas do mês. Toda quinta-feira? Últimas quintas-feiras. Última quinta-feira do mês. Toda última quinta-feira do mês, que horas? 6h30. 6h30 da tarde. Aqui na prefeitura mesmo. Aqui no mesmo, nesse auditório, ok? Pessoal, mais uma rodada. Antes disso, eu queria registrar a presença do secretário José Carlos Cunha, secretário de governo, né, presente aqui na audiência. E eu queria, em nome do consórcio, pedir desculpas, né? Realmente houve um erro da nossa parte, não ter colocado a logomarca do Comitê do Ibiabanha dentro do questionário. Esse é um documento interno, garantimos que todos os produtos que serão publicizados estarão a logomarca do comitê e que nos próximos também estarão, mas realmente houve um erro, e aí realmente não tem outra coisa a fazer, porque desculpa, já está pronto. Tá? Então, próximo, 3 perguntas. Meu nome é Augusto Braga, sou presidente do CEART, Centro de Ecologia Aplicada de Teresópolis, sou médico, moro aqui há 39 anos, quando eu vim aqui estudar medicina. Marquinhos tirou as palavras da minha boca, praticamente. A doutora Anaísa sempre falou com muita propriedade sobre Teresópolis, mas há uma necessidade muito grande da população de Teresópolis, das cabeças pensantes que a gente sempre encontra nesse tipo de reunião, também assumir essa responsabilidade que a doutora Anaísa falou que existe e que todos nós somos responsáveis. O que diz respeito ao seguinte: há realmente um problema sério que tem que ser ou freado ou tratado com urgência, que é essa construção de prédios, como é Agriões, eu moro em Agriões, multiplicando por 40, 50 o esgoto, o resíduo sólido, sem se tomar providência nenhuma, quando se pensa que o planejamento é o primeiro passo. Então, a realidade de Teresópolis, por isso que eu acho, não só eu acho que o Marquinhos, muitas outras pessoas que não estão aqui estão ansiosas, porque o sistema de tratamento de esgoto já era para ter existido há 20 anos atrás, para a gente não passar como agora pela cidade cheirando o corpo. Então, eu concordo com o Marquinhos, porque se a gente não começar a frear essas construções de prédios, então a gente vê prédios de luxo, condomínios sendo construídos sem problema algum, entre aspas,
com permissão, e a gente vê dificuldade de arrumar um terreno para construir casas para as pessoas que perderam a quarta